dia a todos e bem-vindos a mais uma live do portal Suno Notícias. Eu sou Carlo Cauti, sou editor do portal Suno Notícias e estamos aqui hoje para falar de investimentos alternativos. Vamos entender um pouco melhor esse setor, essas novidades também, né, que estão chegando no mundo dos investimentos, e para isso vamos conversar com uma das protagonistas desse setor, a Patrícia Stille, CEO da Begin, cofundadora do Grupo Solum. Muito obrigado, Patrícia, por estar conosco hoje. Obrigada a você, Carlos. Um prazer estar aqui com você. Vamos conversar aí sobre investimentos alternativos. Vamos lá, então. Então, para quem não conhece o Grupo Solum, a Patrícia vai contar para a gente. A Begin é o braço, né, de investimentos do Grupo Solum. Então, Patrícia, vou começar com a primeira pergunta. O que faz o grupo que faz também essa plataforma e como surgiu a ideia de criar esta empresa? Sim, o Grupo Solum, né, ele nasceu para aproximar as pequenas e médias empresas, né, e o que a gente chama aí das scale-ups, né, que são empresas que já validaram seu modelo de negócios e estão ali entre 3, 4 milhões de faturamento ano até a casa de 100 milhões, né, do mercado de capitais, né? Eu acho que quem acompanha mercado e já está fazendo investimentos em empresas privadas deve perceber que, de um lado, a gente tem um ecossistema pulsante de startups, aquelas que a gente chama early stage, que estão num estágio um pouco mais inicial, muito deal de tecnologia, muita empresa interessante. E aí tem os fundos de investimento, os famosos VCs, né? Os grupos de anjos, as aceleradoras, o pessoal cobrindo e fazendo esse mercado se desenvolver. Na outra ponta, a gente tem os FIPs, né? Os fundos de private equity, que já estão aí, já tem algumas casas bem tradicionais no Brasil, e no meio do caminho, né? Cobrindo uma série de empresas e trazendo oportunidades para que os investidores possam participar de histórias de crescimento, praticamente não tem players no Brasil ainda. Então, assim, o grupo como um todo, ele tem um olhar para o que a gente chama de segmento de pequenas e médias empresas, né? Óbvio, aqui a gente é muito focado em emissões de participações, né? Seja via dívida, seja via equity, para trazer essas oportunidades de investimento para um público mais amplo e democratizar esse acesso, tá? Mas a gente também faz uma série de outras operações nesse mundo de ativos alternativos, ativos imobiliários, e a gente vai contar um pouquinho. Só para, assim, ilustrar o que é o grupo, a gente tem 3 unidades de negócio hoje, né? Embaixo desse guarda-chuva que é o Grupo Solum. Uma é uma gestora de recursos, né? Registrada na CVM, que já tem 2 FIPs, e é essa tese, justamente, olhar para esse segmento de mercado, né? E a gente vai estar sempre trazendo outros produtos para conseguir trazer veículos para investimento em ativos alternativos, né? O segundo é a Begin, né? Que eu toco, junto com o grupo como um todo, porque, na verdade, somos 4 sócios principais que fundaram o grupo, e hoje já é uma equipe de um pouco mais de 35 pessoas, tá bom? Mas a Begin é uma plataforma de investimentos, né? Ela está no âmbito da norma da CVM de crowdfunding, então a gente também tem registro, tá? E a gente sempre vai estar trazendo ali deals de empresas de pelo menos seus 3 milhões de faturamento ano, o que a gente chama de scale-ups, empresas com modelo de negócio já validado, tá bom? E a terceira divisão é a Solum Edge, tá? Que é a nossa empresa de educação, que a gente acredita que para as pessoas entenderem mais desse mercado, né, escolher de forma consciente, é preciso ter conhecimento. Pois é, a educação financeira aqui é o grande desafio, infelizmente, nesse Brasil, onde tem muito pouco conhecimento, né, dos investimentos e também do mercado como um todo. Mas legal, voltando então um pouco à questão dos investimentos alternativos, porque quando a gente fala aqui, já fizemos várias matérias aqui no Suno Notícias sobre investimentos alternativos, e quando a gente fala disso, geralmente tratamos de investimento em urânio, investimentos até em maconha nos Estados Unidos, né? Tem um fundo aqui no Brasil que investe nisso, mas o que vocês entendem no grupo como investimentos alternativos? No mundo como um todo, a classe Alternative Assets engloba algumas classes de ativos. Normalmente, são ativos menos líquidos, tá bom? E é o perfil de alocação, né, de capital
para investidores que têm visão de longo prazo, porque normalmente você está buscando alternativas que vão te dar um maior potencial de retorno, mas que não são líquidas como o mercado tradicional, né? E aí, quando você fala de educação financeira, e a gente está super na mesma página, porque afinal de contas, o fundador do Grupo Solon é o Rodrigo Fisman, né? Ex-sócio da XP, eu também sou ex-sócia da XP, a gente trabalhou, eu ali como head do Fund of Funds, ajudei ali a construir a plataforma de fundos, ele veio de um multifamily office, fez uma operação com a XP e montou, que foi a área de wealth lá no grupo. Então, assim, nosso background é gestão de patrimônio, né? E a gente tem mais 2 sócios, que é o Pedro Janu, que vem, um executivo aí famoso, que veio da Azul Linhas Aéreas, ele cofundou a Azul Linhas Aéreas, presidiu a empresa e antes, né, fez uma carreira brilhante no varejo. E o Alexandre Amitai também vem de mercado, que é modal e consultoria. Mas tudo isso, né, para dizer para vocês, voltando, né, o que é ativos alternativos, quando você olha para o mundo tradicional e você tem essa questão da educação financeira, as pessoas agora estão tendo acesso a muito mais fundos, muito mais alternativas, indo para a bolsa, né, e aumentando a maturidade no que é investimentos. Mas a próxima onda, né, o passo seguinte é começar a olhar para ativos mais sofisticados, ativos que buscam mais retorno e ativos menos líquidos. Quando você entra numa posição dessa, que aí a gente está falando de participação em empresa privada, seja via dívida, né, seja via equity, né, que a gente chama participação societária em si, a gente está falando de precatórios, tem várias oportunidades de investimento que estão chegando agora para cada vez mais investidores. A gente está falando de ativos imobiliários, que não chega a ser um ativo de fundo imobiliário. Você tem um monte de operações de porte menor que pagam bons yields, né? Boas taxas e tem garantias boas. Então, assim, mas no geral a gente está falando de líquidos, e para preencher essa parcela, né, do patrimônio do investidor que busca mais retorno, né? Legal, legal. E agora, só perguntas, a questão das debentures, a gente sempre fala, né, de dívida de empresas, etc. Qualquer empresa a gente considera investimento alternativo, da Petrobras, né, da Vale, dessas maiores até as menores, ou somente alguma categoria de empresa, pequenas e médias, ou empresas que estão em posições peculiares? Então, assim, quando você fala de debentures, né, no mercado tradicional de empresa grande, isso é uma classe de ativos que já é largamente distribuída e acessível para os investidores, né? Quando a gente vai para o mundo de ativos alternativos, aí você fala de dívida de empresa, né? E mesmo a parte de quando você está visando, né, ser sócio de um negócio, participar do crescimento, um instrumento muitas vezes é um mútuo de conversível, né, que é o que a gente chama, que é uma nota conversível em participação, né, até para o investidor ficar numa posição um pouco mais defendida, né, na empresa. É um outro mundo, é um outro tipo de estrutura, e é um mundo que está começando a ficar acessível para as pessoas agora, porque é o que vocês devem falam, na verdade, o tempo todo. Juros baixou, né? Os investidores que estão acostumados a taxas altas, né, historicamente, se tocam, poxa, a gente tem um problema, né, um problema no sentido de, para gerir patrimônio e ter tranquilidade no futuro, você precisa tomar decisão hoje, né, e a decisão passa por colocar ativos com mais potencial de retorno e necessariamente mais risco na carteira, né? E aí, nesse mundo, esses ativos alternativos são menos líquidos, né? E que antes eles só estavam disponíveis para uma minoria de investidores mais sofisticados, family offices, essa coisa, passa a ficar acessível, né, para um grupo de investidores muito maior. Então, assim, o Grupo Solon e a Begin, né, tem como propósito ampliar esse acesso e trazer boas operações que antes não estavam no radar desse mundo, né? Então, a gente fala de estruturas um pouco diferentes, princípios muito semelhantes, mas um perfil de ativo que não estava aí no radar e não estava sendo distribuído de forma ampla pelas plataformas, bancos, etc. E agora está começando a entrar no radar dos distribuidores e dos investidores naturalmente. Agora, qual que é o diferencial, então, do ponto de vista da rentabilidade? Estamos falando de rentabilidade mais interessante para os investidores, e quem seriam esses potenciais, né? Como seria o público-alvo, vamos dizer assim, potenciais interessados nesses investimentos alternativos?
Pensa que, assim, muitas das empresas que hoje são enormes, são grandes, listadas ou não listadas, é, foram financiadas em algum momento do tempo por investidores privados, né? Pessoas que tiveram acesso a ter oportunidade de entrar, investir em um negócio, fazer parte daquela história de crescimento e ganharam e lucraram com isso, né? Tiveram bons retornos no tempo com isso. E hoje, o que acontece é que com esse mercado se desenvolvendo no Brasil, alternativas assim vão ficar mais disponíveis para outras pessoas, né? Para um público mais amplo. A Begin, em particular, ela está no âmbito da CVM 588, plataforma de crowdfunding. Você, com R$ 5.000, você consegue participar de uma operação de uma empresa que já validou o modelo de negócio, já está começando a tracionar e está captando para uma nova etapa de crescimento. Então, assim, a gente sempre vai estar olhando empresas promissoras, né, que tem potencial. A nosso DNA aqui é entregar uma boa relação risco-retorno, né? Tem muita gente boa olhando para o mundo de startup em estágio inicial, early stage, empresas de tecnologia, mas a relação risco-retorno de empresas menos maduras, né? Você tem uma taxa de mortalidade muito grande. O nosso mundo é entregar investimentos que você tem um potencial de retorno, mas é uma empresa que já está razoavelmente estabelecida e que a chance de quebrar é bem menor, né? Além de, naturalmente, tudo isso está em volta de você escolher um bom empreendedor e um bom empresário que está tocando aquele business, né? Mas o investidor que tem perfil para isso, completando essa pergunta, é um investidor, como eu falei no início, que tem visão de longo prazo, porque não dá para você... lembra, você está investindo, botando capital numa empresa, que vai pegar aquele capital e vai colocar para funcionar, contratar gente, apostar em crescimento, né? Organizar a musculatura da empresa para próximos passos, assim que vão acontecendo as rodadas e as empresas vão crescendo. E aí, para entrar numa posição dessa, você tem que ter uma visão de pelo menos 5 anos, né? Porque, assim, se a empresa executar bem o plano, executar bem o planejamento, surpresas podem acontecer de surgirem operações que possam vir a dar saída para os investidores e boas saídas. Mas você precisa, né, deixar a empresa se desenvolver, esse capital trabalhar para crescimento, e o investidor que entra nisso, ele tem que saber, número 1, é uma parcela menor do portfólio dele, que é necessariamente uma parcela menos líquida, né? Então, como não existe ainda mercado secundário disso no Brasil, a gente pode conversar um pouquinho disso, a saída fora de rodada, fora de alguma situação, uma operação que a empresa esteja fazendo, pode prejudicar, você vender abaixo do valor, né, que faz sentido. Então, tem que ter uma cabeça de longo prazo e, antes de mais nada, entender a operação, entender os riscos e comprar aquele modelo de negócio que você está investindo e vendo valor para o futuro, né? Por isso que a gente fala que o braço de educação da nossa empresa é tão relevante. Com certeza, com certeza. Então, vamos falar um pouquinho do mercado. Aliás, vamos falar antes no cenário regulatório que você citou, né, da regulamentação da CVM, como esse mercado é regulamentado e no que os potenciais interessados deveriam prestar atenção, quais são as regras, quais são eventuais empecilhos, né, para entrar nesse tipo de mercado. Para explicar regulatório, eu vou falar um pouquinho do momento que a gente está vivendo, né? Porque é uma conjunção de fatores. Você tem juros baixos, você tem o amadurecimento do investidor brasileiro, né? Tem mais de 15 anos de mercado, e a gente principalmente dentro da XP, a gente acompanhou muito dessa história de trazer conteúdo, de desenvolver mercado, de ampliar acesso, né? Então, hoje, a gente tem uma série de canais digitais, influências digitais, Suno, né? E os players que são concorrentes de vocês, trazendo informação e as pessoas cada vez mais interessadas, isso é ótimo. E, naturalmente, isso faz com que a demanda por produto, né, a demanda por solução financeira e por ativos interessantes cresça, né? Inclusive ativos com mais potencial de retorno. Nesse contexto, você tem o regulador observando o desenvolvimento de mercado
com arcabouço de normas, né, que já vem de longa data, e claramente tem vários laboratórios de inovação da CVM, com agentes de mercado participando, a gente particularmente participa de alguns, e o regulador claramente está dialogando com o mercado e as áreas técnicas, buscando aprimorar as normas, né, para conseguir dar um impulso para esse segmento, o segmento de ativos alternativos como um todo, de ofertas públicas, essa coisa toda. Não à toa, né, que desde o ano passado e esse ano intensificou, porque a agenda regulatória veio aí bem longa, a CVM está fazendo uma série de audiências públicas revendo normas importantes que vão destravar o crescimento desse mercado. Um dos pontos relevantes é o sandbox regulatório, né? A exemplo do que está acontecendo, inclusive, em outros países, e tanto nos órgãos reguladores como nos bancos centrais, a CVM lançou, né, um primeiro edital lá do sandbox, né, que, na prática, é um ambiente, né, em que a CVM escolhe determinados projetos que se candidatam, né, dentro de um arcabouço de um edital, né, do que é projeto aplicável, e disse assim, olha, eu vou te dar uma licença temporária, você vai funcionar aqui nessa caixinha, né, e a gente vai estar te observando muito de perto, e essa experiência vai ditar muito, vai contribuir muito para o aprimoramento normativo. E se der certo, vai ser uma oportunidade para ampliar a norma e outros players passarem a operar sobre essas novas normas. Então, por exemplo, saiu no dia 30 de junho, né, no estado, o primeiro sandbox foram 34 candidatos, um se retirou, então ficaram 33, isso é público, pode ser visto no site da CVM. Dos 33, gente, 19 eram soluções de mercado secundário para diferentes tipos de ativos, né? Para tentar trazer liquidez. A partir do momento que o mercado vai conseguindo desenvolver isso, né? Óbvio, liquidez não vem da noite para o dia. Você começa o modelo, você vai aprimorando o modelo, você vai acostumando o mercado, e aí, a partir do momento que isso começa, significa que vai ter mais investidores ainda olhando isso, porque é muito complicado para o investidor falar, olha, você tem aqui uma posição, mas, e se eu quiser sair? Olha, se você quiser sair, tipo, vai ter que esperar determinados eventos, não sei o quê. A partir do momento que você tem um secundário, a pessoa fala, poxa, se qualquer problema eu posso eventualmente me desfazer da posição de uma forma mais fácil, você naturalmente traz mais gente para estar participando desse mercado. Então, a gente está num momento decisivo, né, que óbvio, vai ter aí um desenvolvimento do pessoal que vai estar no sandbox, da CVM, dos agentes de mercado trazendo mais soluções, mas que vai fazer esse mundo de ativos alternativos crescer muito no Brasil. De fato, deixar o mercado brasileiro mais maduro também, porque lá fora isso já é mais comum, muito mais comum do que aqui no Brasil. Total. Só um PS, assim, você fez um paralelo, a alocação básica de investidor médio americano, né, e europeu em ativos alternativos vai de 8% a 12%. No Brasil não chega nem a 1%. E aí, óbvio, se você fala de taxa de juros americana, 20 anos atrás já estava em patamares que a gente chegou aqui, né? E aí você tem toda uma questão de, poxa, os juros baixaram, tem o desenvolvimento das outras classes de ativos e a gente está atrasado, digamos assim. Mas esse momento é muito chave porque você aproximar o mercado de capitais, né? E botar um monte, inclusive o nosso business é olhar muita empresa que está um pouco fora do radar da Faria Lima. Até dos investment bankings, o pessoal que trabalha com grandes operações, porque às vezes o pessoal está olhando para operações maiores, pré-bolsa, né? Criando um mercado para você acompanhar as empresas na jornada, né? Ligar as contas, colocar uma empresa no radar de um fundo mais maduro ou de um sócio estratégico, você desenvolve a economia brasileira. Então, assim, é um momento muito importante. É uma missão, com certeza, missão para a economia real também, não somente para o mercado financeiro. Falando em juros, vou pegar o gancho que você falou, né? Os americanos tinham taxa de juros brasileiras, mas 30 anos, 40 anos atrás, né? Então, de fato, a gente está um pouco atrasado. Como é que você vê o cenário de juro atual no Brasil nesse aspecto? Ajuda, atrapalha os investimentos alternativos? Qual que é o impacto do cenário de juros brasileiro nesse tipo de setor? Sinceramente, assim, a gente, na nossa visão enquanto grupo,
o desenvolvimento desse mercado, que destravou, né, com juros indo tão baixo, né, e tudo que a gente tem experimentado em termos de ciclo, é um caminho sem volta, tá? Você despertou os investidores para uma nova classe, para o potencial disso, para o impacto disso, né? Eu acho que nada é por acaso, né? A gente fala muito isso aqui, né? Porque você teve, né, aquela coisa das startups, Silicon Valley, aí os ecossistemas pelo mundo se desenvolvendo, e aí o empresariado, que inclusive está fora disso, fala, poxa, se uma startup que está pré-operacional, vale isso, o meu negócio aqui que tem não sei quantos milhões de receita, quanto vale? E começa a se aproximar do mercado de capitais. O pessoal estava muito com relação com o banco só. Então, eu acho que destravou, óbvio, tem toda uma coisa de aculturamento, né? Mostrar que é possível e fomentar esse segmento, mas tem muito negócio para sair. Agora, o que importa é o diferencial de juros, a parte de juros real, né? E a gente viu um movimento de aumento por causa de pressão inflacionária. Então, assim, sim, como esse diferencial de juros segue em patamares baixos, esse nosso mercado tem um vento muito forte a favor. Pois é, né? Vamos, só para terminar esse papo, essa questão do nosso mercado ainda um pouco incipiente. O que ainda precisa no mercado brasileiro para dar esse salto, né? Para que os investimentos alternativos se tornem uma realidade consolidada no Brasil? Tempo, mudança regulatória, uma atuação maior do Banco Central? Qual que vamos dizer assim, a chave para que os investimentos alternativos se tornem a cotidianidade do investidor brasileiro? É uma conjunção de fatores que vai levar a uma maturidade natural maior, né? Se parar para pensar, o movimento de desbancarização, né, capitaneado pela XP, mas que trouxe para o barco outras plataformas muito relevantes, né, BTG, né, Hora Mais Genial, o Modal aí fez um projeto super bacana, Guide. Hoje, e não foi um movimento rápido, e aí eu já acho até que, inclusive, movimentos daqui para frente, os ciclos vão ser mais curtos, porque hoje em dia tem muito mais acesso à informação, né? No tempo que a XP começou lá atrás, você não tinha essa quantidade de canal de informação, influencer digital, e era muito aquela coisa do financês, né? Aquela coisa... E hoje, as pessoas falam para pessoas, né? E você consegue desmistificar uma série de conceitos que não são tão difíceis assim se você encontra o tom para chegar nas pessoas. Então, assim, é uma questão de maturidade do brasileiro, né, de entender, inclusive, porque, poxa, você falou uma coisa no início, assim, educação financeira tinha que ser parte da escola, na verdade, né, quando você está lá, porque é uma preocupação, uma coisa que vai influenciar na tua cabeça, no emocional, vai influenciar na tua capacidade de realização na vida, e ter dinheiro, gente, no final do dia... ter liberdade, ter tranquilidade para poder fazer escolha, né? E isso é super importante para a vida das pessoas e para exercer o potencial e realizar o que as pessoas, né, sonham e têm capacidade de fazer. Então, assim, voltando para a tua pergunta para dar uma filosofada, tá? Para esse mercado andar, óbvio, você manter um cenário de juros reais, né, baixos, é um vento a favor, porque quando você está pagando bastante na renda fixa, o pessoal vai fazer conta e no limite vai ter uma alocação maior nisso e menos para ativos de mais risco, né? Você tem uma questão regulatória importante, mas eu acho que assim, a CVM está tem uma postura muito ativa de trazer as pessoas para a mesa e está fazendo esse dever de casa de aprimorar normas e destravar o mercado nesse sentido. Os agentes de mercado têm um papel importantíssimo, tanto as plataformas de distribuição para fazer produto chegar na ponta, né, quanto mais gestores desse segmento. Engraçado que, assim, quando a Bolsa deu a Bolsa... A gente está em recorde de CPF na Bolsa, né? E nos últimos anos surgiram muitas gestoras de renda variável, né? E foi um super salto. Eu tocava Fund of Funds e ajudei a construir a área de análise pela trás, plataforma, etc. Então, meu mundo era esse. Na verdade, os sócios todos fizeram um shift olhando para a próxima
para o próximo grande movimento de mercado, que é o desenvolvimento de alternativos, que ainda tem pouca gente operando e a gente acha que tem muita oportunidade interessante, né? E mesmo que tenha muito mais gente operando, ainda tem muita oportunidade interessante. Mas, assim, se a gente parar para pensar, os gestores, essa formação hoje, nos últimos anos, a quantidade de gestora que foi criada de renda variável para operar bolsa foi enorme. A gente vai começar a ver um movimento de um monte de novas gestoras e novas plataformas e novos players trazendo novas alternativas. Então, não tem um fator ou dois, é um conjunto que faz com que esse mercado como um todo amadureça, né? E aí vai vir a liquidez como um ponto fundamental, maior liquidez pelo menos, né? Porque hoje é muito líquido, para trazer mais investidores, né? Então, é basicamente isso. E agora, para a gente terminar, bom, primeiramente, concordo com você que a educação financeira deveria estar nas escolas, né? Até para a galera entender, né? O chamado economês em bom português, né? Explicar entender um pouco melhor o que estamos falando, porque é difícil também explicar investimentos alternativos para quem não consegue entender o conceito de inflação, muitas vezes, né? Mas, de fato, eu concordo com você. Mas, para as pessoas entenderem, então, melhor e ter uma visão um pouquinho mais clara sobre investimentos alternativos, telegráfica, que estamos aqui em fechamento de tempo, por que um investidor, pessoa física, que está entrando hoje no mercado financeiro, saindo da renda fixa, porque o juro está mais baixo, se aprimorando cada vez mais nos investimentos, deveria olhar para os investimentos alternativos? Quais são as vantagens, né, umas 3 vantagens de investimento, de investir em ativos alternativos? Eu vou falar de um segmento de ativos alternativos que eu acho que é o core do nosso grupo, que é a participação em empresa de capital fechado, né? Aquela empresa que não está na bolsa. Tá? Então, assim, para começar, você tem a oportunidade de participar de negócios com bastante potencial de crescimento antes deles crescerem. Então, você pega eles numa etapa, né, que eles já foram validados e que eles têm aí um grande potencial, você participa do crescimento, portanto, você tem condição de ter um bom retorno com isso no tempo, né? O segundo ponto é que é muito diferente você comprar um derivativo ou você comprar uma operação estruturada, né, de tipo um COI, uma coisa nesse sentido, do que você eventualmente estudar um mercado e dizer assim, poxa, eu vou participar e vou comprar uma participação numa empresa e uma empresa de um negócio que eu acredito, né? Você tem desde negócios disruptivos até negócios de impacto, uma série um cardápio de opções, né, para quem quer investir nisso, né? E o terceiro ponto é descorrelação. Porque lembra, você tem uma série de setores na Bolsa, mas aqueles setores não representam a economia brasileira, porque ainda são poucos. E quando você vai encontrar vários outros setores e trazer uma descorrelação para o teu portfólio, que em termos de risco vai tornar o teu portfólio com potencial de retorno e um pouco mais defendido, porque quem olha, né, a alocação de patrimônio sabe que descorrelação é super importante para diversificar risco. Com certeza, com certeza. Diversificação é tudo para evitar, né, problemas, crises, né, que acabam afetando o próprio patrimônio de forma expressiva. Gente, infelizmente o nosso tempo se encerrou, mas eu queria agradecer muitíssimo a Patrícia Stili por estar conosco nesta live, explicando um pouco melhor o que são os investimentos alternativos e o que, né, o Grupo Solon faz, ou como o Grupo Solon atua nesse segmento. Muito obrigado, Patrícia, foi um prazer. Nosso papo. Prazer é todo meu. Muito obrigada, gente. Qualquer coisa, estamos por aqui para responder dúvidas, tá? Opa, tchau, tchau. Perfeito. Prazer. E vamos com certeza voltar a conversar sobre esse assunto logo mais, sobre investimentos alternativos. E muito obrigado, então, a vocês também que seguiram a gente nessa live. Sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube, nosso podcast, que todo dia sai do forno e vai direto para a sua plataforma iOS ou Android, e nosso site, suno.com.br/notícias, para ficar sempre atualizados sobre todas as informações que movimentam o mercado de capitais. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até mais.